Quer saber e aprender a criar um canal como este? Envie o comprovativo da sua contribuição no valor de 200 meticais para o 84 13 65 206 e descubra uma nova fonte de renda extra. A liderança da Renamo esteve aqui ontem, ou pelo menos a Renamo esteve aqui ontem, representada pelo porta-voz Zé Manteigas, disse muitas coisas. E o que ficou claro é verdade que não tínhamos combinado isso, mas podes fazer perguntas. Ainda não estamos a falar da resposta que o Venâncio pode dar bem, ou não bem. à Renamo. Sim. Mas deixou claro que tem uma avaliação em relação a si. Ok. O deputado Manteigas disse que causa espécie, deve-se entender por espécie estranheza, Okay. o facto de Venâncio Mondlane ter recorrido aos tribunais para resolver os problemas internos da Renamo. Isto é uma clareza de que a Renamo tem uma avaliação em relação à sua pessoa. E qual é a sua avaliação em relação à liderança da Renamo? Bom, primeiro deixa-me talvez comentar um pouco essa questão específica, né? Eu ter recorrido aos tribunais e dizer que isso causa estranheza, vindo de alguém que supostamente é formado em Direito. Quer dizer, eu acho que o maior escândalo é esse tipo de afirmação, porque a Constituição da República, no artigo 70, fala do acesso aos tribunais como uma garantia que o Estado dá a todo cidadão. Acesso livre e direto aos tribunais. Quando um direito digamos, plasmado na Constituição, o significado desse direito é que ele é aplicável de maneira imediata e que o próprio Estado, o ente público, promove esta forma de resolução de conflitos sobre as outras. Estás a perceber o que é isto? O acesso ao tribunal devia ser norma e não exceção. Então, se alguém que é formado em Direito vem dizer que causa estranheza nós recorrermos a um direito plasmado na Constituição para salvaguardar os nossos direitos, eu acho que o maior escândalo está exatamente aí, não é? Mas então, ele tem uma justificação. É daquelas coisas que se calhar dizem, são aqueles cursos feitos no curso noturno, não é? Pois. Porque em condições normais, isso é que é estranho, não é? Nossa, Mondlane, não vejo muitos problemas em estudar à noite, mas não queria que falássemos disso. E não percamos o foco em relação à sua avaliação sobre a liderança da Renamo. Só que antes de irmos para lá, tocou agora na questão do recurso aos tribunais. A justificação de Zé Manteigas é que devia Venâncio ter recorrido aos meios internos, também porque era o seu dever promover a boa imagem da Renamo, o que não aconteceu depois que recorreu aos tribunais. A comunidade, ou então a sociedade, ficou com a ideia de que na Renamo há problemas. Como membro da Renamo, sente que tem estado a promover boa imagem da Renamo? Eu acredito que sim, não posso falar assim em termos numéricos, né? É problemático. Nós não temos muitos estudos aqui sobre marketing político, por aí. Então, às vezes é um pouco difícil até tratarmos isto de forma estatística, mas de uma forma geral, de forma qualitativa, eu acredito que sim. A minha entrada para a Renamo, na altura que eu entrei para a Renamo, só para teres uma ideia, primeiro foi praticamente no momento em que creio eu que a imagem da Renamo estava um bocadinho beliscada. Mas aqui, por exemplo, na cidade de Maputo, a minha integração para a Renamo foi um ato público. A Renamo até publicitou o meu ato de entrada à Renamo e vi por tudo o que foi escrito pelos críticos, até daqueles que eram meus tradicionais adversários e que sempre escreviam mal, errado sobre mim, pelo aquilo que foi escrito, pelos comentários, de uma forma geral, foi muito bem recebida a minha entrada para a Renamo. E acredito também, pelos trabalhos que nós fazíamos ao longo desse período de mobilização popular e por aí, sempre foi ambientes, digamos, quase que de histeria, não é? Com a minha própria presença. Então, eu acredito. Eu não vou fingir que acho que o Venâncio não sabe, porque o Venâncio sabe a diferença entre promover a Renamo e autopromover-se. Sente que promove a Renamo ou promove a imagem de Venâncio Mondlane? Não, essa é uma pergunta muito interessante, mas só para deixar-me terminar um pensamento e depois também responder a essa pergunta, porque há um dado que eu quero deixar contigo aqui em relação a essa tentativa de se polemizar isso.
Por que o Venâncio não recorreu primeiro digamos assim, não esgotou os recursos internos do partido antes de ir ao tribunal? Primeiro, já te disse que isso é estranho e é escandaloso num Estado de Direito democrático levantar isso. Mas de todas as formas, o nosso estatuto diz que o órgão do partido que tem obrigação de zelar pela legalidade do respeito rigoroso pelos estatutos é o Conselho Jurisdicional Nacional. Este Conselho, na verdade, devia ter sido o primeiro a alertar, a aconselhar os órgãos do partido que tinham obrigação de convocar o Congresso dentro da vigência do seu mandato. Este órgão nunca cumpriu com esta obrigação estatutária, para começar. Significa que dentro do partido eu havia de recorrer a um órgão que, por sua vez, está ele mesmo em falta com os seus próprios deveres estatutários, para começar. Depois, é este mesmo órgão, quando nós levamos o caso ao tribunal, o presidente deste órgão vai justamente como mandatário, como advogado da parte infratora, só para tu veres. Então, logicamente, não havia dentro dos órgãos do partido nenhuma alternativa de se chegar a bom porto esta matéria. Se não fosse o tribunal. Se não fosse o tribunal. E digo isso porquê? Porque é um problema histórico que a Renamo tem. Historicamente, tu sempre... E é isto que algumas pessoas usam como exemplo. Mas não, desde que a Renamo surgiu, nunca houve problemas, às vezes até nem se marcava o Congresso, haviam anos que não havia Congresso. Usam-se este tipo de exemplos para dizer que eu estou a fazer aqui, estou a levantar tempestade em copo d'água. E alguns até usam o exemplo de instituições de justiça, de soberania. Por exemplo, dizem que o Conselho Constitucional já ficou com os seus juízes cerca de 6 meses fora de mandato. No Tribunal Administrativo, houve um presidente do Tribunal Administrativo que ficou quase 2 anos fora de mandato, mas exercia as suas funções. Tudo isto, né, nas palavras do juiz, que eu gostei muito que ele disse isso, disse, olha, por favor, não tragam maus exemplos para se tornarem norma num país que nós pretendemos normal.